Meu irmão traiu com minha noiva e minha família ficou do lado deles. Eu me mudei. Se alguém tivesse me dito há um ano que eu estaria escrevendo isso de um apartamento no alto de um prédio em Chicago, eu teria achado impossível. Minha vida estava completamente planejada, em morar em Minnesota, casar com minha namorada da faculdade e passar todos os feriados com minha família unida. É engraçado como tudo pode desmoronar em um único momento. Eu tinha 25 anos, recém-formado na faculdade, noivo de Stacy, minha namorada de 4 anos. Nos conhecemos no segundo ano da Universidade de Minnesota, tivemos uma conexão instantânea e começamos a planejar nosso futuro juntos. Em dezembro do ano passado, eu pedi ela em casamento. Ela disse sim. Em abril, já estávamos debatendo as cores da decoração do casamento, completamente alheios ao que estava por vir. Foi quando eu cheguei em casa mais cedo do trabalho um dia. Entrei, larguei minha mochila e encontrei meu irmão, meu próprio irmão, na cama com minha noiva. Não havia ambiguidade. Não é o que você está pensando. Era exatamente o que parecia. Eu nem lembro o que eu gritei para eles. Só me lembro de ter saído de casa e dirigido sem rumo por horas. Quando voltei, coloquei todas as coisas de Stacy em sacos de lixo e deixei na porta. 2 dias depois, ela voltou, não para pedir desculpas, não para implorar perdão, mas para me dizer que estava apaixonada pelo meu irmão. Aparentemente, isso vinha acontecendo há anos. Ela disse que sentia muito. Eu nem consegui responder, apenas mandei ela ir embora. Depois disso, bloqueei ela e meu irmão, cortando-os completamente da minha vida. No começo, minha família estava do meu lado. Meus pais estavam furiosos. Minha irmã disse que não conseguia acreditar no que ele tinha feito, e todos concordaram que ele não era mais bem-vindo nos eventos familiares. Era o único ponto positivo em tudo isso. Comecei a me recuperar. Eu não estava bem, mas estava sobrevivendo. Então novembro chegou, e meu chefe me chamou em seu escritório. Ele me disse que a empresa queria que eu liderasse a filial de Chicago, que estava com dificuldades e precisava de alguém para melhorar os resultados. Era a oportunidade da minha vida. Não hesitei. Eu disse sim. Não estava apenas deixando Minnesota. Estava deixando para trás os fantasmas do que minha vida poderia ter sido. O plano era contar para minha família no dia de ação de graças, passar um último Natal com eles e então começar de novo no ano seguinte. Isso não aconteceu. Na manhã do dia de ação de graças, estacionei na entrada da casa dos meus pais. A casa estava cheia de carros. Como sempre, nossa família estendida transformava todos os feriados em uma mini reunião. Entrei esperando calor e familiaridade. Em vez disso, a primeira coisa que vi foi Stacy. Stacy sentada ao lado do meu irmão, conversando com minha tia como se nada tivesse acontecido. Congelei. Minha mãe entrou, me viu olhando fixamente e pediu para eu sentar na sala. Meu irmão e Stacy nem sequer me olharam nos olhos, mas eu não me importava. Não conseguia parar de encarar minha irmã e meu pai, que estavam sentados mais perto deles do que de mim. Minha mãe começou a explicar como a família tinha estado tão dividida ultimamente, como era hora de caminhar em direção ao perdão. Eu não conseguia acreditar. Então meu irmão começou a se desculpar. Stacy se juntou a ele. Eu não disse uma palavra. Apenas levantei minha mão para fazê-los parar. Em vez disso, me virei para minha irmã. E você concorda com isso? Ela hesitou. Então concordou com a cabeça, lágrimas nos olhos. Olhei para meu pai. Ele nem hesitou. Apenas disse sim. Naquele momento, percebi que estava sozinho. Me levantei, saí e não olhei para trás. Ninguém me seguiu. Ninguém sequer tentou. Passei o dia de ação de graças no McDonald's. Não era apenas a comida que era terrível. Era a constatação de que minha família tinha escolhido eles em vez de mim. Meus próximos passos eram claros, e bloqueei cada um deles. Cancelei o plano de telefone familiar e consegui um novo número. Redes sociais trancadas. Em 15 de dezembro, eu estava em Chicago, desempacotando em um novo apartamento e começando minha nova vida. Se você está acompanhando essa história e também já passou por uma situação de traição na família, deixa aqui nos comentários. Você voltaria para essa família? Deixa o like se você acha que ele tomou a decisão certa e se inscreve no canal porque essa história ainda não acabou. Então, ontem à noite, minha mãe encontrou um jeito de voltar para minha vida. Uma mensagem direta de uma conta nova do Instagram. Por que você foi embora sem nos avisar? Sentimos sua falta. Amamos você. Por favor, venha para casa no Natal. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Vocês têm um filho agora. Eu não faço mais parte dessa família. Então bloqueei a nova conta dela. Acabou. Cansei de pessoas que escolhem a traição em vez da lealdade. Cansei de uma família que se importava mais com o perdão do que com minha dor. Vou mudar meu sobrenome em breve. É apenas mais um passo para deixar tudo isso para trás. Chicago é minha casa agora. É uma nova página, uma segunda chance. E pela primeira vez em meses, estou empolgado com o futuro. Atualização 1. Eu pensei que me mudar para Chicago seria meu recomeço. Pensei que poderia fechar o capítulo de tudo que ficou em Minnesota e finalmente respirar sem meu passado pairando sobre mim. Por um tempo, funcionou. A cidade era nova e empolgante, meu trabalho era desafiador, mas gratificante, e eu estava começando a sentir que poderia me reconstruir. Mas aparentemente, não importa o quão longe você corra, seu passado tem um jeito de te alcançar.
pensar. Eu estava no trabalho, verificando e-mails, quando vi algo que imediatamente me deixou sem chão em uma mensagem encaminhada do RH. Era uma candidatura de emprego elogiosa, do meu irmão. No começo, achei que era algum tipo de pegadinha. Meu irmão, aqui em Chicago, se candidatando para minha empresa? Não conseguia processar. Abri o e-mail e li os detalhes. Com certeza era ele. Nome completo, cidade natal, tudo. Ele até me mencionou na candidatura. Meu irmão mais velho trabalha na filial de Chicago e sempre falou muito bem da empresa. Falou muito bem? Eu não falo com ele há meses. Não consegui me concentrar em mais nada pelo resto do dia. Por que ele viria para cá? Era coincidência? Era deliberado? A ideia de que ele pudesse estar tentando se inserir na minha vida de novo me deixava com a pele arrepiada. Debati contar tudo para meu chefe ou para o RH, mas parte de mim não queria parecer mesquinho ou pouco profissional. Então apenas fiquei com a ansiedade, repassando tudo na minha cabeça. Alguns dias depois, recebi minha resposta. Minha mãe me mandou uma mensagem de outro número novo. Ela é realmente criativa com isso. Diga-se de passagem, seu irmão está pensando em se mudar para Chicago para um recomeço também. Por favor, não se apegue ao passado. Famílias perdoam. Não podemos perder outro Natal sem vocês dois. Não respondi. Não conseguia. A audácia dela de enquadrar isso como se eu fosse o problema. Como se eu fosse quem destruiu a família. Bloqueei ela de novo e tentei tirar isso da minha mente. Uma semana depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente eu ignoraria, mas estava esperando uma ligação de um cliente. Então atendi. E aí, mano? Era ele, meu irmão. Não disse nada. Olha, eu sei que provavelmente sou a última pessoa que você quer ouvir, ele disse, seu tom quase casual, como se estivesse conversando com um velho amigo. Mas eu só queria esclarecer as coisas. Ainda não respondi. Ele suspirou. Tudo bem, entendi. Você não quer falar comigo. É só que estou tentando seguir em frente. Stacy e eu. Foi quando eu desliguei. Isso deveria ter sido o fim, mas não foi. No dia seguinte, recebi um pacote no meu apartamento, sem nome do remetente, apenas meu endereço e uma caligrafia familiar. Dentro havia uma foto emoldurada de mim e minha família de anos atrás, de quando as coisas eram normais. Dia de ação de graças na casa dos meus pais, todos nós sorrindo para a câmera. Colado na moldura havia um bilhete. Sentimos sua falta. Por favor, nos deixe consertar isso. Não estava assinado, mas eu sabia que era da minha mãe. Quis quebrar a moldura ali mesmo na sala, mas não fiz isso. Em vez disso, empurrei para o fundo de um armário e saí para uma longa caminhada para limpar a cabeça. Isso deveria ser meu tempo de cura. Chicago deveria ser minha chance de me reconstruir, mas agora parecia que eu estava sendo arrastado de volta para um pesadelo do qual tinha trabalhado tanto para escapar. Conversei com uma amiga sobre isso mais tarde naquela semana, alguém com quem fiquei próximo aqui na cidade. Ela disse algo que ficou na minha mente. Você tem todo o direito de proteger sua paz, mas fugir nem sempre significa curar. Foi como um soco no estômago. Eu estava me curando ou apenas fugindo? Decidi que precisava de um fechamento. Não para eles, para mim. Então fiz algo que jurei que não faria e liguei para minha mãe. Quando ela atendeu, pude ouvir o alívio na voz dela. Graças a Deus, estava tão preocupada com você. Por que ele está tentando me seguir? Cortei ela. Houve uma pausa. Então ela suspirou. E ele não está tentando te seguir. Ele só quer começar de novo também. E Stacy? Não, eu interrompi. Não ouse mencionar ela. Ela ficou em silêncio. Você ao menos percebe o que está me pedindo? Continuei. Você está me pedindo para perdoar as duas pessoas que destruíram minha vida. Está me pedindo para fingir que está tudo bem pelo bem da família. Mas e quanto a mim? E quanto aos meus sentimentos? Eu me importo com seus sentimentos, ela disse suavemente, mas também me importo com seu irmão. E não quero perder nenhum de vocês. Você já me perdeu, eu disse, minha voz quebrando. No momento em que você escolheu eles em vez de mim, você me perdeu. Desliguei antes que ela pudesse responder. Já faz alguns dias desde aquela ligação e ainda me sinto frágil. Não tenho certeza se algum dia vou conseguir perdoá-los. Parte de mim se pergunta se eu sequer quero, mas pelo menos agora deixei meus limites claros. A parte mais estranha, depois de tudo, não me sinto como o vilão que eles tentaram pintar. Me sinto mais leve. Pela primeira vez em meses, sinto que finalmente posso respirar de novo. Encerramento nem sempre é limpo. É bagunçado, doloroso e deixa cicatrizes que você carrega para sempre. Mas também é necessário. Chicago não é apenas onde eu moro agora. É onde estou construindo minha vida sem eles. E honestamente, acho que finalmente estou bem com isso. Atualização 2. Você acha que cortar minha família teria sido o fim do drama? Chicago deveria ser meu santuário, minha nova página, o lugar onde finalmente deixei tudo para trás. Por um tempo, foi assim. Estava me acostumando com a cidade, fazendo novos amigos e me dedicando ao trabalho. As coisas não eram perfeitas, mas estavam estáveis. Então, do nada, tudo implodiu de novo. Começou com um convite de casamento. Isso mesmo, o casamento deles. Meu irmão Stacy apareceu na minha caixa de correio como uma piada de mau gosto. Envelope cor creme, letras em relevo sofisticadas. Bem elegante. Nem abri no começo. Só de ver os nomes deles na frente já me deu náusea. Deixei no balcão da cozinha por alguns dias, mas a curiosidade venceu. Não sei por que esperava que fosse normal. Claro que não era. O convite não era apenas um anúncio do casamento. Oh não. Era uma viagem de culpa disfarçada de carta formal. O bilhete dentro era manuscrito. A letra da minha mãe. Querido meu nome. Sabemos que as coisas têm sido difíceis entre você e seu irmão, mas esperamos que este possa ser um passo em direção à cura. Família é tudo. E não queremos que este
dia especial fica incompleto sem você. Por favor, considere vir. Significaria o mundo para nós. Com amor, mãe e pai. Li 2 vezes. Depois joguei direto no lixo. A audácia. A coragem deles de pensar que eu iria aparecer para celebrar exatamente a coisa que destruiu minha vida. Eles achavam que isso era algum filme onde uma carta sincera magicamente conserta anos de traição. Disse a mim mesmo que tinha acabado. Que isso era apenas mais um lembrete de por que os cortei. Mas a verdade é que mexeu comigo. Não porque eu estava tentado a ir, absolutamente não. Mas porque me fez questionar tudo de novo. Eu estava exagerando? Estava sendo mesquinho? Minha amargura me transformou no vilão da minha própria história? Pensei nisso por dias. Chicago não parecia mais um refúgio. Parecia que eu estava carregando o peso da minha família comigo para onde quer que fosse. Entrava no meu apartamento, via aquele maldito convite no lixo e sentia que não conseguia respirar. O ponto de ruptura veio no trabalho. Meu chefe me chamou para uma reunião e congelei, porque não conseguia me concentrar há semanas. Minha mente estava presa repassando todas as formas como minha família me traiu. Quando entrei no escritório dele, estava pronto para uma bronca ou até um aviso sobre meu desempenho. Em vez disso, ele sorriu, você está arrasando. Cara, não consigo acreditar o quanto você transformou este escritório em tão pouco tempo. Continue assim. Agradeci e saí. Mas tudo em que conseguia pensar era em como eu não sentia que estava arrasando. Sentia que mal estava me aguentando. Naquela noite, tomei uma decisão. Precisava confrontar meu passado. Não para me reconciliar, mas para recuperar minha paz. Comprei uma passagem de volta para Minneapolis. Pela primeira vez desde que fui embora. Não contei a ninguém que estava vindo. Isso não era sobre eles. Era sobre mim. Quando aterrissei, o frio familiar do ar de Minnesota me atingiu como um soco no estômago. Memórias inundaram de volta. Boas, ruins, todas entrelaçadas. Aluguei um carro e dirigi para o antigo bairro, sem realmente saber o que estava procurando. Acabei do lado de fora da casa dos meus pais. As luzes estavam acesas e havia carros na entrada. Sentei lá por um tempo, debatendo se batia na porta. Mas então os vi, e meu irmão Stacy, pela janela. Estavam rindo, sentados um ao lado do outro no sofá, como se não tivessem destruído meu mundo inteiro. Não consegui fazer isso. Em vez disso, fui embora. Dirigi até um parque próximo onde costumava sair quando criança. Estava vazio, silencioso, coberto de neve. Sentei em um banco, olhando para o lago congelado, e finalmente me permiti sentir tudo o que tinha estado reprimindo por meses. A raiva, a tristeza, a traição. Tudo veio à tona. Não saí daquele banco até me sentir vazio, como se finalmente tivesse derramado o último do veneno que eles tinham deixado em mim. Quando voltei para Chicago, fiz algo que tinha adiado por semanas. Entrei com a papelada para mudar legalmente meu sobrenome. Não foi uma decisão impulsiva. Era algo que vinha considerando há um tempo, mas aquela viagem para Minneapolis solidificou tudo. Meu nome me amarrava a uma família que tinha me quebrado. Mudá-lo parecia cortar o último fio que me mantinha ligado a eles. Alguns dias depois, minha mãe ligou. Não atendi, é claro, mas ela deixou uma mensagem de voz. Por favor, apenas pense em vir ao casamento. Significaria tanto para nós, para seu irmão. Ele sente sua falta, sabe? Apaguei sem ouvir o resto. Não vou nesse casamento. Não me importo se mandarem mais 100 convites ou deixarem mais 1000 mensagens de voz. Eles fizeram a escolha deles quando ficaram do lado dele. E eu fiz a minha. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou seguindo em frente. Não fugindo, não evitando, mas realmente seguindo em frente. Chicago é minha casa agora. Não apenas porque é onde moro, mas porque é onde finalmente estou me encontrando de novo. Eles podem ficar com o casamento deles, com a família deles, com a versão deles da história. Eu terminei de carregar o peso disso. Atualização 3. O casamento aconteceu no último fim de semana. Eu não estava lá, obviamente, mas ainda de alguma forma senti sua presença, como uma sombra sobre minha nova vida. Por semanas antes disso, me preparei para algum tipo de esforço de última hora, em outro telefonema, outra carta, talvez até alguém aparecendo na minha porta. Mas nada veio. Foi quase decepcionante de uma forma estranha. Como se eu tivesse me preparado para uma luta que nunca aconteceu. Em vez disso, o silêncio pareceu mais alto. Eu sabia que estaria por todo lado nas redes sociais. Não tinha bloqueado minha família extendida, apenas meus pais, irmão e Stacy. Então, quando abri o Instagram, não demorou muito para encontrar o que eu estava evitando. Minha prima postou uma foto do casal feliz com a legenda: "Parabéns para minhas pessoas favoritas. O amor vence." Lá estavam eles, sorrindo de orelha a orelha. Meu irmão de smoking, Stacy em um vestido branco fluido, parecendo o casal perfeito em todos os sentidos. Meus pais estavam ao lado deles, adiantes. Minha irmã do outro lado, segurando um buquê. Fiquei olhando por mais tempo do que gostaria de admitir. Era como olhar para um universo paralelo onde eu não existia. O irmão que arruinou minha vida. A noiva que me traiu. Os pais que me imploraram para perdoá-los. Depois celebraram com eles quando não o fiz. E minha irmã, que nem conseguia me olhar nos olhos quando saí no dia de ação de graças. Eles pareciam felizes, radiantes, até. E isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Fechei o aplicativo. Apaguei do meu telefone por precaução e tentei tirar da cabeça. Mas a verdade é que ver aquela foto abriu uma comporta para a qual não estava preparado. Passei o resto do dia andando pelo meu apartamento, passando por todas as emoções imagináveis, em raiva, tristeza, até culpa. Eu era o vilão aqui. Eles estavam certos em seguir em frente e construir algo novo enquanto eu ficava preso no passado? Pensei em desbloquear o número da minha mãe, em ligar para ela e finalmente dizer tudo o que tinha estado guardando. Mas então percebi, e não importa o que eu dissesse, não mudaria
nada. Eles fizeram a escolha deles. Seguiram em frente sem mim. Então fiz outra coisa. Peguei meu casaco, saí do apartamento e caminhei até um bar a alguns quarteirões de distância. Não era nada sofisticado. Apenas um boteco local onde tinha ido uma ou duas vezes com colegas de trabalho. Sentei no balcão, pedi uma bebida e me permiti sentir tudo sem as distrações, sem o barulho. O barman deve ter notado algo no meu rosto porque perguntou, em dia difícil? Ri amargamente. Ano difícil. Conversamos um pouco. Nada pesado. Mas foi bom me conectar com alguém que não conhecia a minha história. Alguém que não carregava o peso do meu passado. Isso me lembrou que há um mundo inteiro lá fora além da bolha do drama da minha família. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça mais clara do que em meses. Percebi que não precisava continuar olhando por cima do ombro, esperando o próximo golpe. O casamento acabou. O capítulo foi encerrado. Fiz uma lista de coisas que queria fazer. Coisas que tinha adiado porque estava muito preso na minha própria cabeça. Explorar mais a cidade. Me inscrever naquela aula de culinária que tinha considerado. Fazer voluntariado em um abrigo de animais. Qualquer coisa para me lembrar que minha vida é minha agora, não deles. Naquele dia, dei o primeiro passo. Entrei em um estúdio de tatuagem por onde tinha passado centenas de vezes, mas nunca tive coragem de entrar. Tinha pensado em fazer uma tatuagem por anos, mas nunca soube o que queria. Agora eu sabia. Saí com uma peça pequena mais significativa no meu antebraço, uma bússola com a agulha apontando para o norte. Pareceu certo. Um lembrete para continuar seguindo em frente, para ficar fiel a mim mesmo, para encontrar meu próprio caminho. Gostaria de poder dizer que me sinto completamente em paz agora, que deixei toda a raiva e dor para trás. Mas a verdade é que a cura não é uma linha reta. Alguns dias ainda sinto o peso de tudo. Algumas noites ainda sonho com a vida que pensei que teria e acordo me sentindo vazio. Mas estou aprendendo a carregar isso de forma diferente. Chicago se tornou mais do que apenas um lugar para escapar. É minha casa agora. Encontrei uma comunidade aqui. Um grupo de amigos que parecem mais família do que minha própria jamais foi. Eles não conhecem a história completa. E não precisam. Tudo que sabem é que estou aqui e estou tentando. E isso é suficiente. Alguns dias atrás, recebi outra mensagem da minha mãe. Desta vez, não era raivosa ou implorando. Era simples. Sentimos sua falta. A porta está sempre aberta se você quiser voltar. Não respondi. Talvez um dia eu me sinta pronto para enfrentá-los de novo. Talvez não. De qualquer forma, sei agora que meu valor não está ligado à aprovação ou perdão deles. Está ligado a como escolho viver minha vida daqui para frente. E pela primeira vez no que parece uma eternidade, estou empolgado sobre onde essa vida pode me levar. Chicago não é apenas onde eu escapei. É onde me encontrei. E essa é a melhor vingança que eu poderia ter em viver bem.